sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Começando mais uma aula de História. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, curtam nossos vídeos e ativem o sininho de notificação para que vocês possam ser informados das próximas aulas que possam estar prontas para vocês. Sou o professor Leones e hoje a gente vai falar sobre escravidão no Brasil. Bom, a escravidão no Brasil, ela iniciou-se a partir de 1530. Iniciou-se com a escravização dos índios, né? Quando os europeus, mais precisamente os portugueses, chegaram no território brasileiro, começaram a escravizar os índios. E ao passar do tempo, essa escravidão indígena, ela foi substituída. Foi substituída pelos africanos, pelos escravos africanos, e existiu por mais de 300 anos. Falar em africanos, os africanos eles eram capturados lá na África, obviamente, eram trazidos para o Brasil em condições ruins de viagem, né? Amontoados em porões dos chamados navios negreiros, pouca comida, pouca água, em condições péssimas. Muitos desses escravos acabavam morrendo durante essa viagem. Alguns índios eles conseguiam a sua liberdade através da catequização, por exemplo, quando os padres jesuítas convertiam a religião, né, e catequizavam, tornavam-os católicos. Em relação aos negros africanos, eles também, em alguns momentos, eles conseguiam a sua liberdade através da carta de alforria, quando eles ganhavam essa carta de alforria, quando compravam ou quando eles eram alistados no exército. Tanto os indígenas quanto os escravos africanos, eles fugiam, né? Fugiam dos seus colonizadores, dos seus donos. Existiam algumas formas dessa resistência, dessas fugas, né? Através da sabotagem das plantações dos seus donos. Muitos escravos ou indígenas ou africanos, eles cometiam suicídio, e muitas escravas, né, quando engravidavam, praticavam o aborto para que o seu filho ou filha não pudesse nascer escravo. No século XIX, no Brasil, houve o embranquecimento da população. O que aconteceu? Alguns políticos, alguns teóricos aqui no Brasil, eles tiveram a ideia de embranquecer a mão de obra brasileira. O que aconteceu? Vamos falar um pouco sobre essa questão do embranquecimento da população e quais as consequências que vieram. Bom, essa questão do embranquecimento da população se deu da seguinte forma: muitos trabalhadores europeus, eles vieram para o Brasil para trabalhar, né? O que aconteceu? Houve uma consequência. Os africanos, eles começaram a ficar de lado, a se tornar marginalizados socialmente falando, né? Uma vez que a população branca, os imigrantes europeus começaram a trabalhar, houve uma ampliação dessa mão de obra branca e, consequentemente, os negros africanos, eles ficaram à margem da sociedade. E por falar em mão de obra, a mão de obra mais utilizada no Brasil, a mão de obra escrava mais utilizada no Brasil, foi os negros africanos, os escravos africanos. Por quê? Porque Portugal, ele tinha um alto lucro com o tráfico negreiro, né? Então, a compra, a venda dos escravos africanos davam uma margem de lucro muito alta para os europeus, mais precisamente para os portugueses. Além do mais, muitos indígenas, eles não eram compatíveis com o trabalho dos europeus. Então muitos não conseguiam desenvolver aquele trabalho proposto pelos europeus, mesmo de forma como é que eu posso falar? Escrava, de forma escravizada.
Muitos eram catequizados, então aqueles catequizados não podiam ser escravizados. Houve o genocídio da população quando teve contato com os europeus, muitos indígenas morreram. E isso diminuiu aquela mão de obra escrava indígena, entre outras causas. Então, mais ou menos dessa forma, mais ou menos por essas razões, a mão de obra escrava mais utilizada aqui no Brasil foi a mão de obra, foram os escravos africanos. Essa questão da escravidão no Brasil, ela reflete de uma forma muito, como se fosse uma coisa normal, o preconceito e o racismo entre esses grupos indígenas e também o grupo dos africanos, essas classes de escravos à época. E o Brasil, por falar em escravidão, ele foi o último país da América para abolir a escravidão. Então foi uma abolição muito tardia. E isso reflete essa questão do racismo e preconceito que os negros sofrem na atualidade. Então houve essa abolição tardia em 1888, através da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Racismo. O racismo é um dos principais problemas hoje na atualidade. Ele vem desde a época da escravidão, do início da escravidão, e atualmente ainda ele é muito ativo no Brasil. Então é um dos principais problemas sociais enfrentados desde essa época, passando pelo século XX e atualmente no século XXI. Quais são as consequências? O que pode causar o racismo? Causa uma exclusão, uma desigualdade social, uma violência social muito grande para com aquela classe oprimida, os negros, obviamente. Existem formas de caracterização do racismo. O racismo ele pode se caracterizar através da discriminação, através do preconceito contra um indivíduo ou um grupo, né, por causa da sua etnia, por causa da sua cor. A gente pode apontar causas para essa questão do racismo aqui no Brasil. Existem causas para essa questão do racismo. Como eu falei anteriormente, a longa escravização dos africanos, o longo período da escravização, a abolição da escravidão que foi muito tardia, né? E isso reflete hoje na atualidade essa questão do racismo como uma causa para essa permanência do racismo. Então, como a abolição foi tardia, aqueles escravos que conseguiram a sua liberdade, eles não foram inseridos em uma educação necessária, não foram inseridos em um mercado de trabalho. Isso fez com que essa população negra ela ficasse às margens da sociedade. Então, bota isso aí como causas do racismo aqui no Brasil. Essa tardia abolição da escravidão e o período longo de escravização dos escravos africanos. O racismo ele pode se manifestar de algumas formas. Eu vou citar três aqui, eu destaquei três formas, mas existem outras maneiras de como o racismo ele possa se manifestar. Uma delas é o crime de ódio, também chamado de discriminação racial direta. Como essa forma de manifestação do racismo se caracteriza? Quando pessoas são difamadas de forma violenta, ou quando essas pessoas têm algum acesso a algum tipo de serviço, a algum tipo de lugar negado, né? Exatamente por conta da origem étnica, por conta da sua cor. Então, é dessa forma que se manifesta o racismo, uma das formas. Outra forma é através do racismo institucional. O racismo institucional, ele é menos evidente, quase não podemos perceber. Como é que esse racismo institucional ele se caracteriza? Por meios institucionais, por exemplo,
Quando ocorrem algumas abordagens da polícia de forma violenta contra pessoas negras, sem uma justificativa que tenha sentido. Então, essa é uma forma de manifestação do racismo, mais uma forma, racismo institucional. Outra forma é o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele ainda é ele é menos perceptível ainda do que os demais, né? Como é que ele ocorre? Como é que ele se caracteriza? Ele está inserido na cultura de um povo e ele se manifesta muitas vezes através de expressões verbais que nem parecem racismo, ou através de piadas racistas, que para o piadista, vamos dizer assim, é uma coisa normal, é uma coisa cotidiana, mas é uma forma dessa manifestação do racismo, racismo estrutural. Muito se fala, é uma questão muito atual, a questão do racismo reverso. O que seria o racismo reverso ou racismo inverso, né? É um tema que ele é muito debatido hoje, atualmente, né? Nas mídias, na televisão, a gente vê falar sobre racismo reverso. O que seria o racismo reverso? Quem defende o racismo reverso defende a ideia de que é uma forma de preconceito contra uma pessoa branca. Ou de um negro contra uma pessoa branca. Então, pode ocorrer entre brancos e pode ocorrer de um negro contra uma pessoa branca. Quem defende o racismo reverso vê dessa forma. Mas será que existe realmente o racismo reverso? Primeiro a gente tem que lembrar o que é racismo. O racismo é uma forma de preconceito. Mas essa forma de preconceito, ela está aliada a um histórico social de exclusão, de marginalização, exatamente como ocorreu com os indígenas, exatamente como ocorreu com os escravos vindos da África. Então, existe uma forma de preconceito, existe uma forma de agredir verbalmente, mas aliado a um histórico de exclusão e marginalização. Então, para existir o racismo reverso, teria que ter essa questão do histórico de exclusão e marginalização. E isso nunca ocorreu, né? Historicamente, a classe oprimida foram os negros, não o branco. Então, dessa forma, não existe racismo reverso. Preconceito. O preconceito é uma forma de manifestação do racismo. O que seria o preconceito? É o ato de julgar de forma violenta, física ou verbalmente, um indivíduo, um grupo, né? Tornando inferior, fazendo com que aquele grupo ou aquela pessoa seja inferior através dessa violência física ou verbal, sem de fato conhecê-lo, né? Então é dessa forma que isso se caracteriza o preconceito. O preconceito geralmente ele se origina a partir das diferenças das classes sociais. E ele pode se manifestar de algumas formas. Por exemplo, existe o preconceito racial, que é o racismo, existe o preconceito de gênero, o sexismo, misoginia. Existe o preconceito de classe social. Existe o preconceito contra estrangeiros, que é a xenofobia. Existe o preconceito contra homossexuais, a homofobia. Então são algumas das formas pelas quais o preconceito se manifesta. Bom, gente, é apenas isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima oportunidade.